Vamos ler um texto de Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra por herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a metade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor, a viver com fé no Senhor, e que essa fé, ó Deus, que jamais falha, possa nos conduzir, Senhor Deus, a um melhor relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa cidade a sermos instrumentos, ó Deus, de libertação, onde o Senhor nos colocar. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas em alguns hospitais, algumas pessoas estavam hospitalizadas, né? E praticamente com todas elas eu conversei sobre o mesmo assunto, porque elas suscitaram essa conversa.
sobre a fé. E eu acho muito interessante porque nós estamos vivendo um período em que a gente quase radicaliza, né, a ideia de que a gente é um super crente e a gente não vai vacilar nunca, e a gente não vai ter medo nunca, ou a gente não vai ter dúvida nenhuma, não é? E é muito interessante porque eu tenho pensado que não é pecado algum ter dúvida. A dúvida, muitas vezes, solidifica a nossa fé. A dúvida, se a gente não deixá-la tomar conta de nós, pode nos ajudar a nos relacionar mais e mais até com o Senhor. Então, a gente não precisa ter um sentimento de culpa por ter dúvida. Porque a gente é gente, né? Nós somos seres humanos e não somos ainda seres humanos como fora Jesus. Porque Jesus Cristo era um ser humano como aquele ser humano antes da queda. Jesus Cristo era um ser humano como o ser humano tem que ser. Esse tem que ser o nosso alvo, procurar ser cada vez mais humano. E ser cada vez mais humano não é nos aproximarmos da nossa natureza, não. Sermos cada vez mais humanos é nos aproximarmos da natureza de Jesus, o Jesus de Nazaré. Quando nós nos espelharmos nele, aí sim nós seremos mais humanos. Não é aquela coisa, eu sou humano, por isso eu peco, eu sou humano, eu erro, eu sou humano, eu penso desse jeito que eu penso. Você está sendo natureza pecaminosa. Você não está sendo humano que você deve ser. Porque o humano que nós precisamos ser tem o exemplo de Jesus. Mas é interessante que em nossa humanidade, com a nossa natureza pecaminosa, a gente tem dúvida. E aí a gente utiliza um pouco da história de Abrão, ou Abraão, depois mudado o nome. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação, que teria uma herança muito grande, seria uma pessoa poderosa, rica, teria muitas terras, teria uma descendência imensa, lá no capítulo 12. Aí depois do capítulo 12, até esse presente momento aqui do capítulo 15, se passaram 10 anos. E nesses 10 anos, imagine você as dúvidas que o Abrão teve. Ele teve uma experiência de ter fome onde ele estava, ali na Mesopotâmia, e ele foi para o Egito. Abrão esteve lá no Egito. E lá no Egito, ele se aproxima do faraó. Aliás, os faraós, como dizia Sheikh Anta Diop, eram negros de último tom, os primeiros faraós. E ele chega lá no Egito e encontra aquele negão que olha para Sara, que era Sarai, e vê aquela mulher bonita e se interessa por ela. E aí Arão combina com a sua mulher, você lembra disso? Eu estou assim recapitulando. Combina com a sua mulher, diz, olha, para que a gente não fique numa situação ruim, para que eles não nos matem, e sobretudo a mim, vamos dizer que você é minha irmã. Então ele combina isso. E chega lá e diz que é a irmã dele. E aí o faraó a toma por mulher. E aí depois, então, pragas caem sobre o faraó. E o faraó, depois de muito tempo, depois de ter dado gado, ter dado riquezas para Abrão, ele descobre aquela mentira. E aí, então, ele faz com que os seus seguranças levem Abrão e Sarai na fronteira para que ele pudesse ser expulso dali, porque as maldições estavam chegando na vida do faraó, de toda a sua família e de todo o seu reino. Depois, então, a gente tem uma experiência de Abrão se separar do seu sobrinho. Lembra dessa situação?
Chega lá, então, ele percebe que ele precisa se separar, porque estava tendo conflito entre os servos e os escravos de ambas as partes. A escravidão, como aqui a gente já falou, era muito diferente. A pessoa se fazia escrava para pagar uma dívida. Não foi como essa escravidão moderna que assolou a população negra nas Américas. Não foi desse tipo de escravidão, mas as pessoas escravas estavam tendo conflitos, os servos estavam tendo conflitos. Então Abrão chegou para Ló: olha para um lado, olha para o outro, o lugar que você escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se fosse no meu caso, eu sempre ia para a esquerda, mas ele queria ir para a direita. E aí então Ló foi para um local e ele foi para outro local, né? E a gente sabe da história. Ló estava lá em Gomorra, e aí começou a ter uma guerra tremenda ali, e ele foi então espizinhado, e Abrão volta, entra lá em Gomorra com seu 318. Aí está a origem dos 318. Lembram-se disso? 318? Aí está a origem dos 318. E aí, então, ele vai com seus 318 guerreiros e luta para resgatar Ló das mãos dos reis de Sodoma e Gomorra. Então, ali uma guerra, 4 reis contra 5 reis brigaram lá e tiveram sérios conflitos, e Ló começou a sofrer, e Abrão então foi lá resgatar. Depois então, Abrão tem no capítulo 14 encontro com o rei de Gomorra, que vai e pede então a herança dele de volta. E Melquisedeque se aproxima no sacerdote, ele intermedia aquele conflito, e ele então entrega dízimos de tudo que tinha, ele entrega a 10ª para o sacerdote. E o sacerdote: não, isso tudo não. Ele diz: não, vou entregar a 10ª de tudo. E aí ele devolve muita coisa para aquele rei, e ele fica praticamente sem nada. Praticamente sem nada. Eu fico, às vezes, pensando, gente, se fosse um de nós naquela situação. Deus promete uma coisa e, de repente, dá tudo errado. Está dando tudo errado. O sujeito está perdendo coisas. E aí Deus, então, se aproxima dele e diz para ele assim: olha, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, e você terá grande recompensa. Eu sou o seu escudo diante de qualquer guerra que você possa enfrentar, já que ele tinha enfrentado uma guerra. E eu também quero dizer para você que comigo você vai ter grandes recompensas. Eu acho muito interessante porque Abrão nos ensina a perguntar. Deus não é um Deus um Deus policial, né? Aquele Deus policial que não deixa você ter dúvida e perguntar e inquirir. Muitas vezes a gente tem um Deus que dá até medo desse Deus que a gente tem. Eu estava no seminário e eu fiquei mais ou menos uns 2 anos no seminário sem conseguir conceber a existência de Deus. Eu estava numa crise tremenda. E aí eu fui conversar com um amigo, que não era nem tão amigo assim na época, mas José Aparecido, Zezinho, não sei onde ele está, não sei se ele é pastor hoje, mas ele era um psicólogo, e eu me encontrei com ele por acaso, e disse: posso conversar com você? E fui conversar com ele, e disse para ele que eu estava com muita crise, não estava conseguindo conceber a existência de Deus. E aí ele disse para mim: glória a Deus. Eu não entendi nada, meu amigo, eu estou mal pra caramba, o cara ainda fala glória a Deus. Ele falou assim: glória a Deus porque seu Deus morreu. Você imagina isso? Eu olhei para a cara daquele sujeito e pensei comigo: para que eu fui amarrar minha mula nesse poste, né?
E aí ele disse assim para mim: o seu Deus morreu porque o seu Deus era muito austero, mau. Agora você precisa reconstruir esse Deus. E ele me ajudou muito naquela reflexão. Falou mais algumas outras coisas. Porque eu realmente tinha um Deus policial. Cresci numa igreja que a gente cantava uma música. Cuidado, olhinho no que vê. Lembra disso? Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Isso. Cuidado, a boquinha no que fala. Cuidado, a boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, a boquinha no que fala. Cuidado, a mãozinha no que pega. Cuidado, a mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, a mãozinha no que pega. Cuidado, pezinho onde pisa. Sacanagem. Cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. Um Deus policial, assim que eu cresci, cara. E aí juntava depois os 4, né? Para arrematar. Esse Deus que eu tive. Um Deus que me causava temor. Eu não conseguia ter relacionamento com Deus de amizade. Abraão não. Abraão começou a entender quem era Deus. E ele tinha uma relação de amizade com Deus. Apesar de não conhecê-lo tanto, não saber, porque tinham vários deuses, mas aí a esse Deus ele propõe um diálogo. E ele pergunta assim: você sim, tem muita recompensa? E ele então pergunta: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Como que o Senhor vai fazer isso? Primeiro momento que o Senhor prometeu, eu tinha 75 anos, agora eu tenho 85. Como é que o Senhor vai fazer isso? Eu quero saber. Às vezes a gente pressupõe as bênçãos de Deus, ou melhor, as promessas de Deus, e eu acredito sim que Deus promete bênçãos para nós, mas a gente também tem liberdade de perguntar ao Senhor: como isso vai acontecer, Senhor? Porque há tantos anos eu senti a sua promessa, e estou ralando aqui demais, não consigo entender o que está acontecendo com a minha vida. Eu quero saber, Senhor, como é que isso vai acontecer? Tenha liberdade com Deus para conversar com Ele. Se você não tem como um Deus policial, se você consegue se relacionar com Deus de forma tal que tem amizade com Ele. Porque se você tem um Deus policial, você está muito perto da incredulidade total. E de se transformar num ateu funcional. Vindo à igreja, participando de tudo, mas no fundo, você não crê no milagre do Senhor. Você até fica de longe, achando que pode acontecer. Acontece com outro, mas comigo realmente não acontece. E aí você não consegue nem ver bênçãos à sua volta, aquilo que o Senhor já está fazendo. Você não consegue perceber os movimentos de Deus, porque você tem Deus de forma legalista. É um Deus que depende de você. Depende do seu comportamento, depende da maneira que você vive, depende do que você pensa. Ai de mim, se Deus, agindo em minha vida, dependesse de mim. Ai de mim. Então, não tenha medo de ter dúvidas. Não tenha dificuldade com as suas dúvidas. A outra coisa que esse texto me ajuda a entender, a Bíblia diz que
O Senhor levou então Abrão para fora e disse: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. E aí Abrão creu e foi acreditado por justiça. E aí ele diz assim: quem está falando com você sou eu. Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. É muito interessante porque lá no capítulo 12, quando há a experiência dele com Deus, ele não questiona, ele pega tudo e sai, e vai, anda errante como nômade e vai confiando no Senhor. A gente imagina isso, né? Porque a gente imagina Abrão como esse super-herói, o super-crente de hoje, que não tem dificuldade nenhuma. Mas ele era gente como a gente. E é interessante que esse sujeito que mentiu, não mentiu uma vez só não. Ele disse que a mulher dele era sua irmã uma outra vez. Esse homem cheio de falhas foi a origem de Jesus. Olha que extraordinário. Essa aliança que o Senhor fez com este homem, gente como nós, cheio de falhas. E aí a Bíblia, então, continua dizendo assim: perguntou-lhe Abrão: ó soberano, como posso saber que tomarei posse dessa terra? O Senhor está falando aqui que olho para os céus e não posso contar as estrelas, e o Senhor é o Senhor que está acima das estrelas e que criou todas as estrelas. O Senhor tem poder para me dar essa bênção, essa coisa que o Senhor prometeu. E aí então, como eu posso saber? É muito interessante para mim perceber Abrão pedindo a Deus: Deus, materialize o que você está dizendo para mim. Eu quero perceber na minha realidade. E aí Deus, então, utiliza-se no texto aqui, que aqui está como o autor escreveu, utiliza-se de algo que era muito comum naquela época da cultura. Quando alguém fazia um acordo, eles pegavam animais de 3 anos, partiam esses animais, pegavam pombinhos e rolinhas, e eles partiam os animais. As 2 pessoas passavam no meio desses animais, dizendo assim: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu quebrar essa aliança. Talvez a gente precise recuperar isso no Brasil, né? Fui criado com a ideia da palavra. Quando alguém dá a palavra para mim, que vai ser leal a mim, eu confio nisso. Porque essa coisa da palavra é muito forte para mim. A gente precisa recuperar isso, essa coisa da aliança. Dizer: aconteça o pior comigo, se necessário for, se eu não for leal. A gente tem tanta deslealdade em nosso meio e a gente precisa rever isto. Mas é interessante que na cultura deles, eles faziam assim. E aí, então, a Bíblia diz, o texto bíblico nos ajuda a entender o que aconteceu aqui. Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. E aí aconteceu então que as aves de rapina vieram, ele foi tomado de um profundo sono, e ali teve uns sonos apavorantes, densas trevas, aquela coisa toda, um conflito tremendo que ele estava vivendo ali. E aí aconteceu então assim: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu os castigarei, a nação, e servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Mas é interessante que lá após o versículo 17, diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão,
Eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. É interessante perceber uma coisa aqui que me chama muito a atenção. Era comum naquela época, como disse, 2 pessoas passarem em meio àqueles animais. Aqui somente uma tocha acesa. O próprio Deus estava passando ali, porque se Abrão fosse junto, Deus não quis nem dar chance a Abrão de falhar com a sua aliança. Quando Deus faz aliança conosco, Ele tem comprometimento com o seu próprio nome. Deus não é fiel a mim. Você já viu aí? Deus é fiel. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Se Ele promete, Ele vai cumprir. Então aqui a tocha passou para dizer: eu testifico isso de forma material, para que você veja, para que você perceba que a aliança que está sendo feita aqui é algo sério, é algo real. E essa aliança, ela se tornou ainda maior quando Jesus Cristo se transformou, o próprio Deus se fez gente e morreu na cruz por nós. Essa é a testificação maior da aliança. Por isso, então, que Jesus Cristo diz: eu sou a aliança. Eu vim, o reino de Deus chegou. Porque eu cheguei. Eu cheguei. Então, meus queridos, às vezes a gente precisa de sinais. A gente tem essas dificuldades. Os fariseus tinham isso. E aí Jesus Cristo disse assim: olha, por que vocês querem sinais? Geração incrédula. Com os discípulos, ele havia transformado uma figueira lá, secou tudo. E ele disse: vocês viram então esse negócio secando, vocês estão crendo. Bem-aventurado aqueles que não viram e que crerão. Eu e você, nós somos bem-aventurados, porque nós cremos na aliança feita com Deus através de Abrão, que redundou em Jesus. Então, pergunte ao Senhor, não tenha dificuldade. Agora também creia que o Senhor é aquele que prometeu. E se Ele prometeu as bênçãos sobre a sua vida e você sente isso, Ele vai cumprir. Não é porque você entrega suas ofertas, não é porque você vem aos cultos, não é porque você ora todos os dias, lê a Bíblia todos os dias, embora você deva fazer isso é muito bom para você, mas Ele vai cumprir por causa dEle, por causa do seu próprio nome. Por isso, então, Ele passa no meio sozinho, sem contar com as falhas do ser humano, as falhas de Abrão. Que o Senhor nos ajude a não ter medo das nossas dúvidas. Que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor que faz as promessas. E que a gente descanse nele. A gente aprenda isso em nome de Jesus. Amém? Amém.